Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Dando sequência aos nossos estudos do oráculo védico, hoje nós trazemos o arquétipo de Ganesha, ou de Gajavadana, né, que é outro nome de Ganesha, mas Gajavadana é um nome muito específico. Então, nós vamos hoje mergulhar nessa rica simbologia e percebermos que todas estas simbologias, todas estas representatividades estão dialogando com a nossa própria essência, está evidenciando aquilo que é um processo espiritual presente em cada um de nós. Então, aqui nós não estamos falando de uma figura mítica, e sim de um arquétipo, um símbolo que é remissivo àquilo que se encontra operacional, vivencial em cada um de nós. E aqui nesse aspecto de Ganesha, lembrando que Ganesha tem muitos nomes, por isso nós estamos usando o nome Ganesha, que é o mais conhecido, mas aqui especificamente é Gajavadana. Então, Gajavadana, ele aqui, nesse aspecto de Ganesha, ele representa a mansuetude. E por que entre todos os aspectos de Ganesha, aquele que representa a mansuetude é justamente Gajavadana? O que significa Gajavadana literalmente? Gaja significa elefante em sânscrito. E Vadana significa face, ou feição, ou rosto. Ou seja, aquele que tem o rosto, ou a face, ou a feição de um elefante. É isso que significa, literalmente, Gajavadana. E por que está relacionado à mansuetude? Para nós entendermos isso e chegar até essa compreensão, obviamente que nós precisaremos mergulhar no mito, na história, de como nasceu Gajavadana, o que representa ele ter um corpo de homem, de um jovem, e a cabeça de elefante, enfim. Então, nós vamos, né, com bastante acuidade, procurar ver todos esses elementos e sempre buscando essa correlação com o aspecto espiritual que está presente nas narrativas míticas e nos símbolos míticos. Gajavadana, ele é filho de Shiva, com Parvati. E aí nós precisamos já entender que Shiva, que é o princípio masculino, ele representa a consciência. Então ele é o Purusha, ele é aquilo que antecede a manifestação material. Ele é o estado de consciência pura, é a fonte de onde tudo emana. Então, dessa consciência primordial, ou dessa consciência maior, que é justamente o Adipurusha, sai as emanações ou os princípios de criação, que são as energias. Essa energia é o princípio feminino, que é representada justamente por Parvati, que é a mãe divina. Então, Parvati é a consorte de Shiva. E ela representa o princípio da criação ou o princípio da natureza, que é chamado em sânscrito de Shakti, ou energia. Então, esses são os progenitores de Ganesha. Ganesha, ou Gajavadana, ele é filho de Parvati e Shiva. Ou seja,
do princípio da consciência suprema, ou imanifesto, com o princípio de manifestação divina, o princípio feminino, a energia, a natureza, a Prakriti, a Shakti, que é Parvati, representada por Parvati. E como nasce Gajavadana, ou Ganesha? Ele nasce não exatamente de um encontro carnal físico entre Shiva e Parvati. Nós sabemos que Shiva, ele é o Adiyogi, ele é o yogi, é o pai de todos os yogis, e ele fazia retiros em estados meditativos, ficando às vezes séculos nos Himalaias, nas montanhas geladas, né, nesse estado de meditação pelo qual ele trazia a sustentabilidade para o universo, particularmente ali onde é o Monte Kailash. O Monte Kailash é a morada do Senhor Shiva. Então ele se retirava no Monte Kailash e entrava em estados meditativos, que é um princípio de expansão e manutenção do universo, e ele ficava por séculos. Num desses períodos em que ele estava nesse retiro, Parvati decidiu, como ela é a mãe divina, como ela é o princípio uterino do universo, o princípio da criação, o princípio da expansão energética, é a própria Shakti, ela decidiu criar um ser a partir da terra. Veja a simbologia aqui. Então ela vai até um lago que tem ali nos Himalaias, né? Ela senta nesse lago, que é um lago de águas cristalinas, águas puras. Isso representa a pureza primordial, aquilo que é imaculado, aquilo que é incontaminado. E nós sabemos que a água representa o princípio da vida, né? Então, dentro desse lago de águas cristalinas, de águas puras, Parvati retira do fundo o barro, e com esse barro ela começa a modelar um menino, uma forma humana infantil. E assim que ela termina de modelar essa criança, ela sopra na boca da criança o princípio da vida. Veja que interessante, né? Esse sopro da vida é quando você traz o espírito para a matéria. Então ela, quando sopra naquele boneco de barro, naquela forma de barro, o menino de barro que ela modelou, ela transforma o menino de barro no menino real. Ou seja, ela traz o princípio do espírito unificado ao princípio da matéria. Esse momento é o momento da união entre matéria e espírito, que somos nós, né? Quando nós pegamos lá o mito, né, da Gênesis mosaica, o mito mosaico da Gênesis ligado ao judaísmo, nós vemos lá também Adão. Adão vem de Adamos, que significa terroso ou vermelho, que simboliza justamente a terra. Então Adão, ele vem da terra, mas ele, como elemento vindo da terra, não está completo, precisa de Eva. Eva vem de Ava, que é espírito, sopro. Então é preciso que o espírito se aproxime e se conecte à matéria. Então é muito paralelo uma narrativa de outra, né? Isso nos mostra a universalidade do mito, né? Todas as tradições, elas têm relatos míticos que representam a mesma coisa. E o mito não é uma mentira, né? Joseph Campbell,
enquanto ele estuda profundamente essa questão do mito, ele afirma que o mito é uma verdade mais profunda do que o processo factual histórico, porque no mito estão ocultos todos os princípios das verdades fundamentais constitutivas da natureza e condição humana. Então, quando a gente fala de mito, às vezes a gente associa como algo não verdadeiro, não real, algo fantasioso. Mas o mito não é isso. O mito, ele antecede a possibilidade da realidade, segundo Joseph Campbell. Ou seja, antes de existir a realidade, existia a ideia de realidade. Essa ideia de realidade é que representa o mito, né? E o mito traz todas as possibilidades contidas no real, de forma arquetípica. São os arquétipos. E Ganesha é um grande arquétipo. Então, Parvati modela do barro a forma de Gajavadana, ou, por enquanto ele não era Gajavadana, ele era só um menino. E sopra a vida nele, porque ela é a mãe divina. E ele se transforma num menino, filho dela. Mas se é filho de Parvati, é também filho de Shiva, porque Parvati não está dissociada de Shiva. Parvati e Shiva são uma coisa só. Não há separatividade. Não pode existir um sem existir o outro. Então, automaticamente, ele também é filho de Shiva e é criação de Shiva através de Parvati. Ok? E aí, ele passa a fazer companhia para ela no palácio, enquanto Shiva está lá meditando nas neves eternas, no Monte Kailash. Algumas versões desse mito dizem que, nesse período, Shiva teve que enfrentar um grande demônio que veio das partes escuras da Terra, ou seja, das regências não luminitivas, ou seja, aqueles que querem destruir o plano divino. E Andaka, que era um demônio, que era o chefe desses demônios que reinavam nas sombras da Terra ou no interior do planeta, e ele tem que lutar com Andaka, né? Ou Andakasura. Sura significa demônio. Então, nessa batalha com Andakasura, que demorou séculos, Shiva teve que manifestar todo o seu princípio de virulência, de atividade de um guerreiro, né, na sua forma mais terrível. E dizem que quando ele voltou ainda cheio dessa energia que lhe foi necessário para destruir Andakara, né, Andaka, e restabelecer o Dharma. Então, quando ele volta ao palácio, depois de séculos ausentes, né, ele está embebido ainda dessa frequência necessária de destruição, né, para destruir aquilo que afetava o equilíbrio cósmico. E aí, conta esse mito que Parvati, ela decide fazer um processo, um ritual de purificação. Então, ela se retira para o interior do palácio e pede ao filho dela, Ganesha, que tome conta dos portões do palácio e que não deixe ninguém, absolutamente ninguém, entrar. E Ganesha era um guerreiro, né? Ele era filho de Parvati, ele tinha força descomunal, ele tinha habilidades descomunais. E aí Shiva retorna, e quando chega no palácio, o que ele encontra? Aquele menino que ele não conhecia, não sabia quem era, ali na porta, barrando a entrada dele, não permitindo que ele entrasse. E obviamente que Ganesha também não reconhece Shiva, porque ele nunca viu Shiva.
E aí ele não permite que Shiva penetre no palácio, porque ele estava resguardando o palácio para proteger a integridade de Parvati, a mãe dele. E ele não reconhecendo que Shiva era o pai dele, ele entra em luta com Shiva para que Shiva não entre no palácio, né? Mas Shiva não enfrenta Ganesha. Ele chama quem? Os Ganas. Por isso que Ganesha também é conhecido como Ganapati, ou Senhor dos Ganas, ou o próprio nome dele, Ganesha, e aí nós precisamos ir na etimologia do termo. Ganesha significa Gana mais Isha. Isha significa Senhor, e Gana, os Ganas, os exércitos de Shiva. Então, Ganesha significa aquele que é Senhor dos Ganas, que é a mesma etimologia da palavra Ganapati. Então, Ganesha ou Ganapati significam a mesma coisa, aquele que é o Senhor dos Ganas. E aí nós precisamos entender quem são os Ganas. Os Ganas são todos os seres que são forças, expressões da natureza, que não são biológicos, que não são humanos. Quanto nas tradições aqui no Brasil, nas tradições da Umbanda, por exemplo, nós falamos dos orixás, de todos esses seres que têm potências da natureza de forma ativada e atuante, né, consciencial, isso são ganas. Então, existe entre o mundo dos humanos, nós, né, biológicos, e o mundo dos devas, que são seres celestes, existem esses seres que eles são seres, né, que estão ali no limite, não são nem divinos nem humanos, eles são expressões e forças da natureza, para controle da natureza, né? E eles regulam todos os processos da natureza. Eles são conhecidos, às vezes, também como elementais, forças elementais. Então, todos esses seres que são forças divinas em estado bruto, para controle de aspectos da manifestação, são chamados de ganas. E os ganas estão atuando constantemente, né? Nós não percebemos, mas tudo é regulamentado por uma força específica. Essa força é um gana, né? Se você pega aí uma representatividade de um Exu, por exemplo, Exu é um gana. Então, isso são forças, são potências. E diz que esses ganas, eles são tutelados pelo Senhor Shiva, né? Então, por isso que Shiva é chamado também de Bhutanata. Bhuta significa espíritos, ou seja, consciências não orgânicas. E Nata significa Senhor. Então, Bhutanata, que é um dos nomes de Shiva, significa que ele é o Senhor de todos os princípios inteligentes não orgânicos, né? Aqueles que não têm o princípio humano como nós temos. Então, primeiro, Shiva manda que os Ganas ataquem ou lutem com Ganesha. Por quê? Aí nós precisamos entrar na interpretação que os próprios tantras, né, os tantras dão para essa questão. Na verdade, os Ganas, nesse aspecto, eles representam as nossas forças instintivas internas. Então, tudo aquilo que em nós é princípio instintivo, aspectos mentais inferiores, todos os sentimentos desagregativos, sentimentos que causam colisões entre essência e matéria, provocando danos, por exemplo,
raiva, ódio, ciúme, ambição, luxúria, tudo isso são, na verdade, são os ganas, ou seja, são dentro de nós essas forças instintivas que, se não são controladas, elas são destrutivas. Hein? Por isso que, primeiro, Ganesha, ou Gajavadana, precisa lutar com os ganas. Primeiro, ele precisa dominar esse mundo dos instintos, das paixões, ou esses aspectos mentais inferiores. Aí, quando ele consegue vencer todos os ganas, ou seja, quando ele, isso simbolicamente representa, quando ele vence os seus próprios instintos, as suas próprias forças interiores, as suas próprias sombras, numa linguagem, né, junguiana. Então, quando ele consegue vencer as suas sombras, essas forças instintivas, aí é que Shiva vai lutar com ele. Que aí é outro nível de luta, porque ele já venceu a si mesmo. Então, ele está pronto para fazer o salto quântico, ou o processo de sair do estado convencional para o estado iluminativo, para o estado divino. E aí, Shiva entra em combate com ele. E Shiva, com seu Trishula, que é aquele instrumento que Shiva sempre carrega, ele vai e corta a cabeça de Ganesha. E Ganesha é decapitado. E aí, claro, isso tem uma simbologia. Por que que corta a cabeça dele? Porque a cabeça representa o ego, representa a personalidade. Então, primeiro ele venceu a si mesmo, venceu os ganas. Por isso que ele é Ganapati, Ganesha. Então, ele venceu os ganas. Agora, Shiva vem e corta a cabeça dele. Significa que está subtraindo o princípio egóico, o princípio da personalidade. Isso é que significa cortar a cabeça. Ou seja, está subtraindo o ego, a personalidade. Para quê? Para que entre a consciência divina, que vai ser representado pela cabeça do elefante. Aí que entra a história da cabeça do elefante. E assim, Ganesha é decapitado por Shiva, o pai dele. E aí Parvati vem lá de dentro do palácio e fica desesperada quando vê o filho dela sem cabeça. Né? E entra em desespero. E como ela é a controladora da natureza, diz que o universo começou a entrar em caos. Tudo começou a se desagregar. Tempestades, trovões, raios, vulcões, furacões, tudo eclodiu ao mesmo tempo, porque ela se desregulou e desregulou o universo. E aí Shiva acalma ela e fala: calma, eu sei o que estou fazendo. E manda que os ganas vão até a floresta e tragam para ele a cabeça do primeiro animal que eles encontrarem que estivesse dormindo com a cabeça em direção ao norte. Isso também é muito importante, porque o norte é justamente onde estão os Himalaias, que é a fonte do conhecimento, que é a fonte de emanação do divino para o mundo. É onde ancora as energias divinas. E aí os ganas vão até a floresta e encontram um elefante dormindo com a cabeça voltada para o norte. Aí eles tiram a cabeça do elefante e trazem a cabeça do elefante. E aí Shiva coloca a cabeça do elefante no corpo decapitado do menino. E aí ele retoma a vida. Aí ele já renasce como Ganesha. Já não é mais aquele menino criado por Parvati. Aí entra o princípio de criação de Shiva consociado com Parvati, que vira Ganesha. O corpo criado por Parvati, a cabeça de elefante dada por Shiva. Por que a cabeça de elefante? Aí que entra o aspecto da mansuetude. O elefante, ele é símbolo da sabedoria.
Porque o elefante, ele tem uma força descomunal, ele é o mais forte entre todos os animais, em termos de força bruta, mas ele não usa essa força. Ele não é violento, ele não ataca nenhum outro animal. Ele não é predador de nenhum outro animal, tanto que ele se alimenta só de gramíneas. Embora tenha um corpo daquele tamanho, ele não come outros animais, ele é absolutamente vegetariano. Isso simboliza o quê? A rinça, não violência. Embora ele tenha a potência da destruição, ele não usa essa potência de destruição, de força, para exercer de uma forma destrutiva. Então, ele tem controle sobre a própria força e se torna absolutamente pacífico. Isso é que é mansuetude. Por isso que ele tem a cabeça de elefante. Entre outros significados, porque também é o princípio da sabedoria. Nós vamos ver com calma todos esses símbolos. Vamos nos ater agora a esse aspecto da mansuetude, né, que é o símbolo que Ganesha traz. Por que mansuetude? O que é a mansuetude? Porque às vezes as pessoas supõem que mansuetude é você ser passivo, é você ser fraco, é você não ter predisposição para realizar as coisas, é inércia. E não é isso que é mansuetude. Mansuetude é quanto você reuniu todas as potências em você mesmo, que você dominou todas as forças, mas você tem controle sobre elas, você não usa. Você pode ser o ser mais forte do mundo, do universo. Você pode ter seeds, poderes de destruir qualquer ser. Mas quando você é ofendido, você não usa esse poder. Então, você tem o poder, mas você não usa, você é manso. Isso é que é mansuetude. Então, mansuetude não é para os fracos, mansuetude é para os fortes. Você precisa ser muito forte para ser manso. Porque, na verdade, quem ataca, quem agride, são os fracos. As pessoas verdadeiramente fortes, elas se sentem protegidas naquilo que são. Elas não necessitam de autodefesa. Elas são mansas. Essa é a mansuetude. Quando alguém te agride, você sabe que você tem recursos para destruir aquela pessoa, seja intelectualmente ou até mesmo fisicamente, mas você não exerce essa força. Isso é mansuetude. Então, mansuetude pressupõe um princípio de força, de poder. A mansuetude é aquele que tem plena regência sobre o primeiro raio, vontade e poder, mas não exerce para o desequilíbrio do Dharma. Ele se recusa à violência. Ele se recusa a fazer qualquer mal para qualquer ser. Isso é mansuetude. Então, mansuetude não é fraqueza, não é apatia, não é indolência, não é preguiça. Muito pelo contrário. Por isso que Gajavadana, primeiro, ele vence os ganas, ou seja, ele vence a si mesmo. Ele vence todos os princípios negativos que estão nele. A ira, a inveja, a luxúria, a ganância, a gula. Ele vence tudo isso. Esses são os ganas. Por isso que ele é senhor dos ganas. E isso traz o poder para ele. Ele tem um poder sobre si mesmo. Então ele é extremamente forte, mas ao mesmo tempo ele é manso, ele tem a mansuetude, porque ele não exerce isso para destruição, só para o bem, só para edificação. Então, a mansuetude, ela é um dos mais elevados atributos divinos, e ela está associada à rinça, que é a não violência.
Então vejam, como que Ganesha ele simboliza, em verdade, algo que nós precisamos conquistar. Por isso que Ganesha também é chamado de aquele que é o removedor de obstáculos, né? Por quê? Porque ele é o princípio de todas as forças. As forças operativas do universo, de todas elas, ele é o Senhor. Por isso que ele pode remover os obstáculos. Por isso que, não nessa aqui específica, mas em outras representações, eu vou até trazer outra, ele ele aparece com um machado na mão, um machadinho na mão. Esse machadinho, esse pequeno machado, representa esse princípio de remoção dos obstáculos. Por isso que Ganesha é muito cultuado na Índia, nas tradições védicas, no princípio de todos os rituais, né? Todos os rituais começam por oferendas a Ganesha, porque ele é o removedor dos obstáculos. Mas vamos, para aprofundar o nosso entendimento, vamos trazer aqui uma outra imagem de Ganesha que aparece esses elementos simbólicos, para que a gente possa perceber isso melhor. Vejam essa outra imagem. Vamos explorar isso que é muito. Vejam, numa mão dele nós encontramos essa machadinha de que nós falamos, né? Vendo de frente é aquela que está do lado esquerdo e do lado direito uma flor de lótus. Essa machadinha representa justamente esse princípio de remoção dos obstáculos, né? Na mão direita, ele tem a flor de lótus. O que representa a flor de lótus? Representa o princípio da espiritualidade. Por quê? Porque a flor de lótus nasce do barro podre, do barro contaminado, e ela abre uma flor que não se contamina por esse barro, imaculada, e oferece essa flor com toda a sua beleza, o seu perfume para o universo. Então, a flor de lótus é o símbolo da espiritualidade. Então, Ganesha ele representa a sustentabilidade do caminho espiritual. Esse é outro aspecto de Gajavadana, ou Ganesha, que é a sustentabilidade de todos aqueles que buscam o caminho espiritual. Na tradição védica, se você quer buscar o caminho espiritual, você se refugia em Ganesha. Você busca Ganesha. Aos pés de Ganesha, nós vemos um ratinho. Aqui é muito interessante. O que é esse ratinho? Esse ratinho é Mushika. Ele se chama Mushika. Na verdade, esse ratinho era um demônio que representava o ego humano. E aí Ganesha luta com esse demônio, pisa nele, na cabeça dele, e transforma ele num rato, né? E aí Mushika Sura passa a ser Mushika, esse ratinho. Mushika significa rato, camundongo em sânscrito, né? E aí Mushika passa a servir Ganesha. Por que que é o ratinho? O Vahana, ou seja, o veículo de Ganesha. Porque o rato, ou camundongo, ele é inquieto. O camundongo está o tempo todo, de um lado para o outro, procurando o que comer. O tempo todo. Todo camundongo está o tempo todo agitado e procurando o que comer, indo de um lado para o outro. E o camundongo, ele representa a mente. A nossa mente é como um camundongo. Ela está o tempo todo em busca de desejos, para satisfazer os desejos. Então, ela é inquieta. Ela é exatamente como um camundongo, que fica o tempo todo para lá e para cá, entra aqui, sai ali, sempre tentando achar alimento, ou seja, a nossa mente é uma mente inquieta,
agitada e que está o tempo todo procurando se alimentar dos desejos. Por isso que Mushika representa esse aspecto egóico mental. E aí Ganesha faz dela o seu servo. Ou seja, aí a mente, em vez de servir ao mundo ou ao ego, ele passa a servir à consciência, que é representada por Ganesha. E, nesse sentido, ela se torna o veículo da consciência. É quando a mente se torna veículo e instrumento da consciência, do princípio divino. É isso que representa Mushika, que é esse ratinho, né? E aí ele se torna sereno. Ele não é mais um ser agitado. Ele é um ser que fica o tempo todo prostrado junto a Ganesha. E Ganesha, para recompensá-lo, né, ele sempre oferece esse docinho que está na mão de Ganesha. Ganesha sempre vai estar com esses docinhos na mão. Esses docinhos se chamam modaka. Modaka é um doce feito de farinha de arroz, o que para nós representa a rapadura, né, que é o açúcar cândido, a rapadura, né, e é um docinho que tem externamente até uma aparência um pouco feia, mas umas bolinhas, mas ele é extremamente saboroso, é muito gostoso, o sabor é muito agradável. Então, esse doce, mudaka, que Ganesha sempre tem na mão, ele representa o princípio da sabedoria, porque a sabedoria, ou gnana, é doce. Então, quanto a mente se alimenta da sabedoria, veja, Mushika está comendo mudaka, está comendo o doce que Ganesha oferece. Então, isso significa que quando a nossa mente para de ser essa mente louca, agitada, se rende ao eu superior, se rende ao princípio consciencial, ela é alimentada por quê? Pela sabedoria, por gnana. Essa gnana, essa sabedoria, é que passa a alimentar a mente, né? Então, a mente passa a ser um instrumento, uma serva do princípio consciencial ou do eu superior. Então, esse pote de doce na mão de Ganesha significa que a aquisição do conhecimento, da sabedoria, é aquilo que existe de mais doce no universo. Não tem nada mais doce no universo do que a pureza do conhecimento e da sabedoria. E na outra mão, Ganesha está realizando um mudra, né? O mudra são gestos com as mãos. Esse mudra específico se chama Abhaya Mudra. O Abhaya Mudra é a bênção, né? Quando Sananda Jesus fazia muito Abhaya Mudra, quando ele, né, ele colocava suas mãos estendidas para abençoar, né? Então, o Abhaya Mudra significa a bênção, ou seja, a transmissão do princípio divino, a dakshina, aquilo que permite que o trânsito da frequência divina possa ser transmitida para outra pessoa. É a bênção, é quanto literalmente se abençoa alguém. Claro que para abençoar você precisa ter desperto em si esse princípio divino. Então ali ele está na posição do Abhaya Mudra, né? E sempre, sempre Ganesha está com as vestimentas amarelas ou laranjas. E é óbvio que porque ele simboliza o princípio da sabedoria. Nós sabemos que Ganesha, ele está ligado aos Vedas, ele, né, que redigiu todos os Vedas, então ele está
ele é protetor de todos aqueles que são estudiosos, que são intelectuais, né? Todos aqueles que são mansos, recolhidos, que têm vida mais contemplativa. Outro aspecto de Ganesha é a barriga grande, né? Isso porque ele rumina, ele digere todos os problemas, todas as adversidades do mundo, né? Então ele consegue absorver todas as dissidências, todos os conflitos e processar isso de forma harmônica, né? Transformar tudo em dádivas de harmonia, paz e bem, né? E na testa, Ganesha também sempre traz o Trishula, que é um instrumento do pai dele, de Shiva, né? E Trishula representa um princípio trino, que nós já falamos tantas vezes, os três gunas, né? Sattva-guna, Raja-guna e Sattva-guna, os três atributos divinos, né? Que é o princípio da criação, sustentação, destruição, que são os três raios de atributo, né? O raio azul, o raio amarelo dourado e o raio rosa, né, que é a chama trina. Tudo isso é representado pelo Trishula, né, o pai, a mãe e o filho, que é justamente Shiva, Parvati e Ganesha. Ou seja, é de uma riqueza essa simbologia que nós, né, teríamos que nos estender muito para poder contemplar todas essas simbologias. A própria tromba também do elefante, ou de Ganesha, e ela tem uma força descomunal que pode, inclusive, derrubar uma árvore, mas que ele usa apenas para coletar gramíneas, né, para poder trazer alimentos saudáveis para o próprio ser, né? Enfim, é vastíssimo essa simbologia, né? Essa que está presente em Ganesha, né? Mas nesse aspecto que nós trouxemos hoje, né, evidencia-se o aspecto da mansuetude, né, que é esse atributo divino, talvez um dos mais belos, aqueles que são mansos. Lembra que Sananda Jesus exaltou os mansos e humildes de coração? Como ele exaltou, né? Lá no Sermão da Montanha, ele diz que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Que parece um paradoxo, né? Porque a terra até então ela está sendo dominada pelos não mansos, né? Por esses seres insanos que promovem a guerra, a destruição. E Sananda Jesus afirma que quem herdará a terra, provavelmente não essa terra como nós conhecemos, mas a verdadeira terra, a nova terra, será os mansos. Bem-aventurados os mansos, pois que eles herdarão a terra. Então, a mansuetude é um atributo dos mais belos. Sananda Jesus foi o próprio exemplo da mansuetude, quando ele foi levado ao martírio e crucificado. Acreditem, ele tinha poderes para exterminar Jerusalém inteiro. Ele podia ter movido justamente os Ganas. Ele também era um Ganapati, ou seja, ele era o senhor dos Ganas, ele tinha poder sobre essas forças da natureza. Ele poderia ter usado esses exércitos celestiais para exterminar todos aqueles algozes. O exército romano não poderia com ele. Ou se ele quisesse, simplesmente ele desmaterializaria o seu corpo e materializaria em outro lugar muito longe dali. Ele não precisava passar por nada daqui.
Ele tinha força para destruir todos aqueles que ali estavam, mas ele não usa essa força e esse poder. Isso é que é mansuetude. Porque ele entende um propósito maior naquilo que estava acontecendo e vai para o autossacrifício para que pudesse se estabelecer um novo código frequencial no planeta. Na verdade, o que Sananda e Jesus fez é mudar um código frequencial no planeta. Isso é mansuetude. E todos os seres iluminados que atingiram a plenitude da consciência divina são mansos. E é interessante que Ganesha, o Gajavadana, ele associa a mansuetude com a sabedoria, porque é um atributo correlato. São aquelas pessoas que elas trabalham em silêncio, com persistência, que fazem todos os dias a mesma coisa, plantam todos os dias aquelas sementes para que elas frutifiquem, para que elas cresçam no seu tempo apropriado. São aquelas pessoas que não desistem, que estão constantemente semeando, que estão constantemente naquela frequência, sem se alterar, equânimes, fazendo o bem, preservando o Dharma. Isso é Ganesha. Os Ganeshas do mundo, eles são meio que invisíveis, porque eles não se exaltam, eles não se auto-evidenciam. Eles trabalham no silêncio, eles trabalham na constância, eles semeiam essa sabedoria, eles sustentam o Dharma. Isso é muito lindo. Então, Ganesha é um arquétipo dos mais belos que existe dentro de toda a iconografia mítica hindu-ariana. Por isso que os hinos védicos, nos rituais, sempre começam pela exaltação de Ganesha, filho de Shiva e de Parvati. É isso aí. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Gaian, Shiva Shambhu. E agora nós abriremos a palavra para quem quiser fazer suas contribuições, suas reflexões. Já podem levantar a mãozinha, abrir o áudio. Thaís. Boa noite a todos. Estou maravilhada. Parabéns, Gaia. Muito linda essa partilha. Bem, enquanto você falava, eu fico imaginando aqui. Eu gosto muito dos mitos e os mitos têm um momento que eles se calam para que a nossa imaginação possa trabalhar. É assim que eu percebo os mitos, né? Como essa verdade que em algum momento a gente para poder pensar. E aí eu fiquei imaginando, né, feliz de Ganesha que teve esse encontro com Shiva, que o levou a esse salto quântico. E aí, pensando em nós que estamos aqui, eu fiquei imaginando que arquétipo seria esse de Shiva no nosso dia a dia, né? Se é que é possível pensar numa representação, né? O que, o quem, né? Que elementos poderiam nos levar a esse encontro, né? Para que a gente pudesse se deparar com essa luta contra nossas sombras. Aí eu
imaginei, assim, algumas coisas como seria o sofrimento, esse momento em que nos leva a esse embate, né, interno. Seriam pessoas que a gente encontra, assim, na nossa vida, e às vezes a gente diz assim, parece que é um karma, né, pessoas que nos desafiam frequentemente, que nos levam a esse embate com nós mesmos, com esses instintos, né, com os quais você falou aí, o ódio, a inveja, tantos outros. E eu gostaria de ouvi-lo, né, um pouco mais sobre isso, né, porque esse encontro é muito importante para que a gente possa crescer, né, diariamente enquanto sujeitos. E se possível, não sei se eu viajei demais, eu não sei muito sobre a história de Hermes Trismegisto, mas existe uma imagem dele que eu acho muito bonita, em que ele segura uma cabeça. Não sei se poderíamos fazer uma equiparação também com o ego, né, não sei se você já viu essa imagem. É isso, gratidão. Ô, Thaís, minha querida, gratidão pelas suas provocações. Você é uma hábil provocadora, né? Você fala da aproximação de Shiva na vida de alguém, né? Se você convoca a frequência de Shiva, tenha certeza que você vai perder a cabeça, porque ele vai cortar a sua cabeça, como ele cortou, Ótimo, ótimo. Já vou anotar aqui. como ele cortou a cabeça de Ganesha. O que significa isso? Que primeira coisa que ele vai te subtrair é justamente esse princípio do egocentrismo, do egolatrismo, enfim, todas essas questões relativas a esse falso eu, que não é o seu eu verdadeiro. Toda essa estrutura personal egóica. Por isso que ele corta a cabeça. Então, se você atrai Shiva para a sua vida, pode ter certeza que ele pode aparecer como Kaila Bhairava, que é essa forma terrível. Aí ele vai realmente matar os seus demônios e te matar, para que você possa renascer. Porque todos nós precisamos do segundo nascimento. Todos nós precisamos ser uns druídias, né? Que na linguagem védica significa aquele que é nascido duas vezes. Então, Shiva, ele tem essa faceta para aqueles que são resistentes de destruição do ego. Mas tem uma outra faceta dele, que ele é a própria doçura para aqueles que são doces, né? Que é justamente o aspecto que a nossa querida Claudinha trabalha, né? Que é de Madhu. Madhu, né? Significa aquele que é doce. E por isso que nós brincamos que Claudinha é uma Madhurrakshita. Madhurrakshita significa aquela que é protegida por Madhu, né? E a Madhu já é outro aspecto de Shiva, já é o aspecto da doçura. É aquele que ensina pelo amor, mas para aqueles que estão preparados para esse aspecto, né? Obviamente. Então, atrair Shiva é atrair o princípio da destruição daquilo que precisa morrer para que o ser verdadeiro possa eclodir, né? Falando de Ganesha, é interessante que nossa querida Marusa está aqui na sala conosco, e vocês se recordam que lá na nossa vivência com os arquétipos, lá no nosso encontro, né, aqui em Iriri, ela ela tirou a carta justamente de Ganesha, vocês se lembram? E como que esse arquétipo, esse símbolo de Ganesha, é muito apropriado a ela, como ela traz essa frequência, que é aquela que trabalha com o estudo constante, com a aquisição de sabedoria,
né, que é constante na sua dedicação naquilo que acredita, semeando bem, né, que ela faz isso através da homeopatia. O princípio de ser um trabalho silencioso, um trabalho quieto, um trabalho que não faz alarde. Quem faz alarde é o irmão de Ganesha, que o irmão de Ganesha tem um irmão que é Kartikeya. Kartikeya que é o guerreiro, ele é que sai destruindo tudo, fazendo barulho. Kartikeya é o Skanda, né? Todos dois. É a mesma pessoa, né? Então, Skanda ou Kartikeya, que é o irmão de Ganesha, outro filho de Shiva, e que já representa essa questão daqueles que são aguerridos, que são muito proativos, né? Tem uma história muito interessante que Kartikeya, né, desafia Ganesha para ver qual dos dois eram superiores como filhos de Shiva, né? E Kartikeya propõe uma prova que ele tinha certeza que ele ia vencer, porque Ganesha tem como veículo um ratinho, ele, Kartikeya, tem como veículo um pavão, né? E o que ele propõe é o seguinte: quem der uma volta primeiro em todo o universo e voltar é o campeão. E elegem a mãe, que é Parvati, como aquela que seria juíza dessa disputa. Aí Ganesha aceita a disputa, tudo bem. Aí, quando a disputa é aceita, Kartikeya monta no pavão dele e sai numa velocidade superior à da luz para poder dar uma volta no universo e voltar. E ele sabia que Ganesha montado num ratinho, ele nunca ia fazer isso. Só que o que Ganesha faz? Ele vai e dá uma volta em torno da mãe dele, que é Parvati. E o que é Parvati? É a manifestação do universo. É o princípio da criação. Aí, quando Kartikeya volta e reclama para si a vitória, Parvati fala com ele: não, seu irmão já deu a volta há muito tempo. Mas ele não saiu daqui, ele não precisou sair daqui, ele me circulou. Quando ele circulou a mim, ele circulou o universo todo, porque eu sou a manifestação do universo. Então, como que a sabedoria vence a força? Então, o princípio de Ganesha é esse princípio da sabedoria que sustenta, sem opressão, sem violência, dentro dessa frequência da mansuetude, dessa frequência daqueles que literalmente herdarão a terra. Né? Então é isso, Thaís, minha querida. Agora, a outra parte da sua pergunta eu não me recordo. Eu perguntei se teria alguma semelhança entre essa imagem de cortar a cabeça e a parte daquela obra de Hermes Trismegisto, não sei se você conhece. Tem um quadro que ele está representado em que ele está segurando a cabeça. Eu não conheço essa representação de Hermes Trismegistus, né, com ele segurando a cabeça. Né? Provavelmente represente a mesma coisa, né, no sentido de tirar a cabeça, de suprimir o ego, né, para que venha a sabedoria, mas realmente eu desconheço. E é interessante que nós falamos muito de Hermes Trismegistus, né, que é o mesmo correlato de Mercúrio romano, mas também é o Tote dos gregos, né? Hermes é o Sim. Tote dos gregos, né? E Tote tem uma cabeça de pássaro, né? O corpo humano é cabeça de pássaro, né? E aí sim tem correlações muito profundas com Gajavadana, sim. Tote, inclusive, Tote reina sobre a morte, enfim, é muito vasto isso, né? Mas sim, tem correlações
nesse aspecto. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Thaís. Gratidão, Gayane. Nós ainda temos 9 minutinhos. Quem gostaria de fazer um pouco de fala, pergunta, reflexão? Claudinha Barros. Eu fiquei curiosa, porque eu ainda não tinha visto essa imagem de Ganesh com 6 dedos nos pés e essa mão que fica para o nosso lado direito, né? Que é a esquerda dele. Com 6 dedos também. Aí eu fiquei curiosa, eu queria que você me falasse um pouquinho disso aí, Gayane. Claudinha, deixa eu só mudar aqui, que, na verdade, eu já tinha visto esse aspecto, eu até ampliei a imagem para ver, mas eu acho que isso aí é um erro gráfico. Não tem, eu até pesquisei, não tem nenhuma correlação a esse aspecto 6 dedos. Na verdade, ali era para ter justamente o pote de doce, entendeu? Eu acho que isso aí foi um erro gráfico, né? E eu só reparei isso exatamente hoje, quando eu fui analisar a imagem, né? Essas imagens nós coletamos das mídias, né? Que, entre muitas imagens de Ganesha, mas não tínhamos notado isso. Então, até onde eu sei, não representa absolutamente nada, é provavelmente um erro gráfico. Mas se nós pegarmos esse aqui, né? Deixa eu mudar aqui. Esse aqui, aí, aqui, está dando para vocês verem a setinha, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Estão vendo aqui, onde está o doce? O potinho com doce? Aí sim, essa é a representação correta. Porque ele sempre está trazendo esse potinho de doce, né? E esse doce, como eu disse, chama modaka, né? Que representa a doçura do conhecimento. O conhecimento, a sabedoria é algo muito doce. As pessoas que se planificam de sabedoria, elas se tornam seres doces. Elas são de sabor agradável. Entende? Então, ele está sempre oferecendo essas bolinhas de doce para todo mundo, inclusive para o seu ratinho, né? O Chica está sempre se alimentando de doce, que significa o quê? A mente, quando adquire sabedoria, ou seja, quando serve a consciência. Porque Ganesha representa o aspecto consciência. Entende? Por isso que ele dominou todos os ganas, ou seja, todos os aspectos instintivos, primitivos, presentes no próprio ser. Então, Claudinha, eu prefiro que você olhe para essa mão aqui, porque essa que é correta, onde está o potinho de doce. Aquela outra, ai que linda. E o que tem na sua imagem aí? Deixa eu ampliar a sua, te colocar em tela cheia. Espera um pouquinho. Aí, ó, tá vendo o potinho na mão dele de doce? Ai, que lindo. Que lindo esse Ganesha. Maravilhoso. Tá vendo? E aí no seu Ganesha ele tem as 2 flores de lótus em cada mão, tá vendo? E às vezes tem um machado em uma mão e uma flor de lótus na outra. Você tá com o som fechado. Ele tem as 2 flores, o docinho, o ratinho está aqui, e ele está sentado na flor de lótus. Sim, maravilhoso esse seu Ganesha. Quanta simbologia está aí, né? Quanta que representatividade, né? Para isso que servem os arquétipos, porque eles remetem a um estado ou uma verdade que está presente em nós. Então, quando você olha Ganesha, você está olhando para você mesmo, para a sua parte espiritual mais elevada, né? Porque todos esses elementos estão no seu universo interior, todos eles estão presentes em Ganesha, todos eles, né? Isso é muito maravilhoso.
Adorei o seu Ganesha, viu, Claudinha? Obrigada. Ainda dá tempo para uma fala bem pontual, objetiva. Quem se propõe? Aureni? Eu sempre fico tentando trabalhar nessa visão da busca pela paz, né, da cultura de paz. E como eu tenho trabalhado muito com aleitamento materno, então eu sempre tenho aquela afirmativa para começar a conversar, que a amamentação, quem amamenta, experimenta e exercita uma cultura de paz, que é essa cultura de se entregar a a um ato, né, que vai trazer, no caso, o desenvolvimento de uma criança, e que você vai ter que se entregar como ser humano, como mãe, se entregar totalmente. Não existe ego, não existe busca de beleza física, não existe nada que possa se interpor nessa relação entre mãe e bebê, que não seja amamentar e se entregar à amamentação. E a grande dificuldade que a gente vai encontrando é que o mundo ele tá tão egóico e ele está tão voltado para outros atributos que não a cultura de paz, que não o alcance do desenvolvimento de uma criança recém-nascida, que tem competições do mercado como leite artificial, como os horários de trabalho, como fatores econômicos, como a mulher que está com outros atributos que vão além, que são divergentes dessa entrega total, dessa mansidão, que é uma mãe amamentando seu próprio filho em demanda espontânea, que não tem horário, e que, ao mesmo tempo, no momento que ela faz a opção de amamentar, ela também está contribuindo para que o planeta não pelo planeta, é a favor do planeta e é ecológico, porque é um leite natural, onde não vai ser preciso fazer nem uso de mamadeira, que depois não vai ser absorvido pelo meio ambiente, o plástico da mamadeira, não vai ser preciso usar as fórmulas infantis que não alcançam a qualidade do leite materno natural, né? E que, para existir as fórmulas infantis, além das empresas e além desses elementos que são colocados para fabricar esse leite artificial, que fazem mal para a saúde, também tem os pastos, que as vacas vão ter que ter muito leite artificial para ser transformado no leite em pó, e são muitos pastos e muitos campos e muitas florestas que o planeta vai perder. Além de tudo, tem o metano que é produzido por essa quantidade de vacas que produzem o leite, né? Que vai produzir um leite artificial para esse bebê, quando a mãe não amamenta. Então, eu digo sempre que amamentar é cultura de paz, por isso vai exigir a decisão da mulher de ela escolher de fato oferecer biologicamente o que o planeta traz de uma mulher que é um ser humano que tem o seu próprio leite para oferecer para um bebê. Então, isso é cultura de paz, de fato, exige muita mansidão. Bem, Laureni, gratidão.
Gaian, quer fazer alguma reflexão? Gratidão pela partilha, lindo, viu, Gaian? Oi, Lorene, minha querida. Gratidão é toda nossa por você ser quem você é e estar conosco, né? Nós é que temos a ganhar sempre, né? E sim, sim, nesse aspecto que você traz, né, da amamentação natural, é uma cultura de paz, sem dúvida nenhuma. O planeta agradece, os seres agradecem. Eu traria até mais um fator adicional aí, é que aqueles que amamentam de forma natural se tornam seres muito mais estruturados para estar no mundo, pessoas muito mais equilibradas, porque recebem amor junto com o leite. E isso faz toda a diferença nos adultos vindouros, que serão adultos qualificados, emocionalmente equilibrados, né? Então, é mansuetude, sim. É, é um trabalho maravilhoso, né? E quanto nós estamos distanciando dos nossos estados de natureza, desvio do Dharma, para atender necessidades do mercado, de produtividade, de trabalho, né? Isso gera um desequilíbrio muito grande, né? Muito grande mesmo. Mas, enfim, esse é um outro assunto bem complexo, bem amplo. Gratidão, Laureni, gratidão, Gaian, pela partilha, gratidão, Claudinha, Leite, Thaís, Gotes, Verônica, Shirley, Elias, Cleber, Selma, Sueli, Marusa, Jorge, Felipe, Erli, e vamos agradecendo também a Claudinha Barros, passar para o nosso momento final de hoje, e aguardando todos e todas na sexta-feira. Claudinha Barros. Mansuetude. Quando dizemos a paz, estamos trazendo de dentro de nós a força que emanamos das nossas emoções, da nossa força interior. Felipe nos conduziu ao exercício de respiração para mantermos a serenidade, que é fundamental para o nosso encontro, e nos trazer para a vibração da mansuetude. Assim, relaxados, conscientes e atentos, favorecemos para que este encontro com o nosso mestre Gaian fosse leve com este ser sábio que é Gaian, interagindo a cada indagação que fazemos a ele de uma forma amorosa, mansuetude. E de forma amorosa, com nossa compreensão de mansuetude, façamos nossa sintonia navidiana. Eu sou. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz, que brilha no sagrado coração, ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita por esse encontro.
E o meu abraço, e até sexta-feira. Deixo com a Erli para se despedir de vocês também. E Gaia. Só gratidão mesmo, a cada pessoa. Então, cheiro no coração. Tchau, tchau.